Pessoal, bem-vindos. Vamos falar hoje sobre um assunto relevante, radiografia, especificamente hoje radiografia da bacia. É uma radiografia que você vai acabar vendo com frequência na sua prática clínica, pronto-socorro, cirurgião avaliou, paciente politrauma, pediu um APzão lá da bacia, você vai, o que você precisa saber, o que você tem que ver aqui que você não pode se esquecer. Então, a primeira coisa que a gente precisa trazer aqui são as incidências que você tem que saber. Primeira incidência, AP da bacia, não tem questionamento. Depois, inlet e depois outlet. Essas aqui, suspeitou de alguma coisa no AP, você pode lançar mão dessas outras incidências aqui e ter certeza no seu diagnóstico. Então, aqui são as 3 incidências que a gente vai comentar hoje. Eu estou aqui um pouquinho mais espremido no canto, porque o importante é que vocês possam ver bem essas imagens. Então, aqui primeiro a radiografia AP da bacia, a radiografia mais importante, aquela que você tem que ver. Vou botar 5 pontos aqui para você ter como sequência na tua avaliação, para não perder nada, para evitar de perder alguma coisa. Depois você pode lançar mão de um outlet, ou então aqui do meu lado, um inlet. E aí o que é isso daqui? O que a gente tem que ver? AP da bacia, a primeira coisa, anéis pélvicos, eles estão normais? É isso? Está tudo certinho ali naquela região mais interna da bacia? Então aqui, como você está vendo na imagem, você vai traçar. Se você tiver alguma descontinuidade, opa, tem alguma coisa errada. Pode ser uma fratura de ramo, pode ser um livro aberto, enfim, você pode ter alguma alteração observando já só esses anéis pélvicos. Depois, segundo ponto, você vai dar uma olhadinha, um zoom ali na região sacroiliaca e ver se na sombra da sua articulação sacroiliaca está tudo certo, se não tem nenhum alargamento, se não está acendido, se não está desviado para a caudal, se tem alguma assimetria de um lado para o outro. Às vezes você pode ter uma lesão apenas ligamentar nessa região e aí tem uma alteração, você consegue perceber bem, mas tem que ficar de olho, tem que ir atrás. Depois, sínfise púbica. Não dá para olhar uma radiografia AP da bacia sem a gente observar, sem a gente ficar atento à região da sínfise púbica. Porque, claro, você pode ter uma fratura, um desvio importante, evidente, ou então você pode ter uma lesão pequena, uma lesão menor, e isso não pode passar batido por um ortopedista. O normal aqui é que você tem um espaçozinho de aproximadamente 5 milímetros, está alargado, opa, você pode ter uma lesão dessa região. Também é importante que vocês vejam essa linha que eu tracei aqui em cima, para você ter ideia se isso aqui não acendeu. Às vezes você pode não ter aberto a sínfise púbica, mas ela pode ter acendido. E aí, como quarto ponto, você não pode deixar de ver o sacro. De novo, volta ali para aquela região mais central, dá um zoom, presta um pouquinho mais de atenção, vai com carinho, olha as linhas arqueadas, que são aqui, ó, essas linhas que eu tracei, que nada mais são do que a parede superior dos foramen sacrais. E aí, se você tem uma irregularidade, se você tem uma quebra dessa linha, opa, isso daí pode ser uma fratura do sacro, combinado? Quinto ponto, acetábulo. Não dá para deixar de prestar atenção na região acetabular aqui. Você tem o lado direito, o lado esquerdo, preste atenção na parede, veja se o teto não está afundado, traça essa linha, não custa nada. Você consegue ver, às vezes, uma fratura da parede posterior, uma coisa que pode passar batida. Esse paciente ele pode ter luxado esse quadril. Então, atenção aqui nessa região. Você pode até extrapolar um pouquinho aqui para ver o colo, a cabeça, a região trocantérica do fêmur e, às vezes, pedir uma radiografia mais específica se você tem alguma suspeição clínica ali dessa região. Seguindo, então, eu vou trazer aqui alguns exemplos, e como eu falei para vocês, aquele primeiro passo lá, passo 1, anéis pélvicos. Poxa, tá tudo certo? Eles estão ok? Aqui não, né? Aparentemente não. Você tem uma quebra dos anéis, você tem fratura aqui dos ramos. Seguindo, se você prestar atenção aqui na sacroiliaca, se você estivesse olhando outra sacroiliaca, muito provavelmente você ia ver que elas são assimétricas. Poxa, você tem uma abertura da sacroiliaca aqui, você tem uma ascensão aqui dessa hemipelve como um todo, isso é uma lesão grave, você tem que estar atento, isso daqui não pode passar batido. Dando sequência na avaliação, como eu falei, sínfise púbica. Olha aqui essa imagem, pessoal, se vocês traçarem aquela linha ali superior, vocês vão ver que tem uma quebra. Opa, está acendido, essa hemipelve não está normal. Você tem também aqui, você pode prestar atenção que nem tem tanto um alargamento, mas você tem, ó, uma disruptura, uma ascensão aqui dessa hemipelve. E aí, o que às vezes é um pouco mais chato na radiografia AP da bacia é a gente ver o sacro. O sacro, às vezes, ele fica ali, tem um monte de coisa na frente, tá mal batido, você não consegue avaliar muito bem. Vamos ter calma, vamos olhar aquela linha arqueada que eu tinha ensinado. Se você traçou direitinho a sua linha arqueada, você consegue perceber que nessa região aqui você tem uma quebra. Opa, você tem uma fratura do sacro. Isso pode ser um pouquinho mais grave do que você está vendo aqui. Então, compensa você continuar a sua avaliação. E aí, na bacia, como é que a gente pode continuar a avaliação? Pedindo uma radiografia outlet. O que é a radiografia outlet? Nada mais é do que você inclinar aquele raio que era de frente para a bacia a 45 graus
cranial, e aí você vai ter essa imagem. Essa imagem ela é boa para quê, pessoal? Pra você poder ver melhor o teu sacro. Se você prestar atenção, o sacro está muito mais de frente. Você consegue ver agora de fato os foramen sacrais de frente, e aí você consegue excluir ou então confirmar o teu diagnóstico de uma fratura do sacro, ou você pode ver, por exemplo, um desvio cranial, um desvio mais caudal dessa tua hemipelve como um todo. Outra possibilidade que você tem, então, é o inlet. O inlet nada mais é do que uma radiografia a 90 graus do outlet ou 45 graus de inclinação caudal. E aí você tem essa radiografia, uma grande vantagem, a vantagem de você conseguir ver a bacia de cima. E aí você consegue ter uma noção se essa tua hemipelve está aberta, se ela está rodada interna, se ela está rodada externa, você consegue ver fratura do sacro bem nessa imagem. Às vezes uma fratura da asa do sacro que não pegou ali na região foraminal, você consegue ver melhor nessa incidência daqui. E aí, para finalizar aqui, eu trago uma imagenzinha para vocês entenderem um pouco melhor o inlet e o outlet. Se você tem uma hemipelve aqui aberta, uma hemipelve que ascendeu, às vezes uma fratura do forame obturatório, poxa, olha como que o outlet ele te ajudou aqui, você consegue ver muito melhor. E o inlet, se você tiver uma fratura, por exemplo, uma lesão no nível aberto, uma fratura da asa do sacro, olha como você consegue ver o desvio bem nessa imagem. Espero que isso tenha ficado bem para vocês, aquelas 5 dicas preciosas aí na avaliação, na tua sequência da avaliação da radiografia da bacia, e a gente volta com uma próxima depois. Bom estudo!